Éramos 2 autônomos, uma massoterapeuta e um tatuador que seriam pais sem qualquer planejamento, mas com muita vontade de construir a nossa família. Quando o Pedrinho tinha 4 meses, a gente passou por uma situação financeira muito grave e eu precisei voltar ao trabalho antes do que eu desejava. Sem dinheiro e sem rede de apoio, a minha forma possível foi trabalhar com o bebê conforto nos braços, o que não deu certo por muito tempo. Foi um mix de sentimentos, de ansiedade, de necessidade de desapegar, mas eu precisei disso, pro bem de todos. Voltar ao trabalho envolve um montão de sentimentos misturados. Ter que voltar para si, ter que aprender a delegar, ter que saber como é que vai ser essa vida daqui para frente. E a Joy Pinheiro tá aqui hoje para contar como foi para ela voltar ao trabalho depois de ter o seu Pedrinho com ela. Seja bem-vinda, Joy. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente tá feliz demais de te receber aqui, de verdade. Amei o convite. Eu tô gostando muito mais do que vocês. É um prazer te ter aqui. Amei. Joy, conta pra gente, assim, se apresenta um pouquinho antes de qualquer coisa, para que as pessoas saibam quem é a Joy. Eu sou a Joy, alegria em pessoa, muito humilde também. Meu nome é Joyce, originalmente, né? Sou massoterapeuta esportiva, trabalho nessa profissão principal. Tenho uma formação em social media também, que a gente atira ali pros lados que dá, né? Dentro do empreendedorismo. Uhum. Mãe de 2 meninos. Eu sou mãe de coração do João, que tem 11 anos, vai fazer 12 agora. Ele é meu enteado. E do Pedrinho, que ele é meu filho de barriga, de coração, de sangue, de tudo. Que tem 2 anos e meio. E aí tô aí nessa vida louca, né? Que, cara, eu acho que a maternidade trouxe pra mim, como mulher, como empreendedora, o verdadeiro significado de resiliência, né? Então, já trabalhei com 1 milhão de coisas na vida, já fui muitas coisas, já atirei pra muitos lugares, dei muitos jeitos, tipo, o jeito que dava naquele momento, fui lá e fiz. E, na verdade, tudo girava em torno de, cara, ser tudo que eu podia ser naquele momento. Fosse profissional, fosse em relações pessoais, fosse em relações familiares, realizando sonhos maiores que eu, ou alguma coisa que de repente surgiu e apareceu uma oportunidade. Falei, será que eu agarro? Será que eu não agarro? Então essa é a Joy, assim. Sou empreendedora nata, eu acho. E aí tem um cenário que muda completamente quando a maternidade chega, porque você tá falando de ter sempre dado um jeitinho, de ter sempre, você passa isso, você exala isso, esse lado empreendedor, esse lado batalhador. E aí antes é você com você, ou você com teu marido, e vocês vão se virando. E no momento em que entram os filhos, em que você tá nessa situação, a gente falou um pouquinho na abertura, mas ali com o Pedrinho, principalmente pequenininho, sem ter planejado. Conta pra gente um pouquinho mais disso, assim, que você tava com teu marido e a gravidez foi não planejada, foi imprevista. Cara, foi muito imprevisto. Porque o que acontece? Foi uma sequência de acontecimentos muito rápidos na minha vida. Eu saí de um outro casamento, assim, e falei assim, cara, eu preciso ficar só pra me restabelecer, porque foi um casamento muito difícil. Foi um processo muito difícil, um término muito difícil. Então eu precisava me restabelecer. E o Wallace, ele era o meu melhor amigo, ele tava ali do meu lado, tipo, há muito tempo. E ele se aproximou pra me acolher naquele momento. Eu não conversei com ninguém quando eu me divorciei e tal. E aí ele também tinha se separado. E ele tava ali, eu tava ali. De repente aconteceu, ficamos juntos. Falando, cara, você é minha melhor companhia. E eu acho que tem tudo a ver a gente ficar junto. E aí quando a gente tava namorando de fato, tinham 2 meses, eu tava fazendo um tratamento de pílula, de mudança de pílula com a minha ginecologista, porque eu tava me sentindo muito mal. Tomando pílula, né? Uhum. E aí ela trocou a marca da pílula. E eu continuei me sentindo mal. E ela falou, cara, vamos botar um DIU que é muito melhor e tal. E aí eu fiz aquele exame de praxe de teste de gravidez pra colocar o DIU e deu positivo. Que susto! Com 2 meses de namoro. E aí, e foi assim, foi tão natural, porque assim, eu fiz o teste em casa, eu morava sozinha ainda, o Wallace morava na casa dele, morava na minha e tal. E
Eu fui num sábado de manhã me arrumando pra trabalhar. Eu falei, vou fazer logo esse teste, porque segunda-feira eu já tenho que botar o dia. Fiz o teste e larguei em cima da pia. E fui me arrumar. Não tinha zero expectativa. É assim, só pra entregar lá pra médica. Mas foi exatamente. Cheque feito. Foi exatamente isso. Quando eu fui arrumar a pia do banheiro, que eu nem lembrava que tinha um potinho com xixi em cima da minha pia. Quando eu peguei o palito, tinham 2 traços. Aí eu peguei a caixa, peguei o palito, falei, o que eu faço? Aquele meme, né? E agora, o que eu faço? Foi assim. Cara, eu passei o final de semana inteiro fazendo exame. Eu comprei todas as marcas. Eu falei, cara, isso tá errado, não é possível e tal. E aí foi esse processo, você vê esse susto que eu tava... Era um sábado, ele não tava no Rio, ele só ia voltar no dia seguinte e tal. Eu fiquei catutando, como é que eu vou falar isso pra ele? E aí quando ele veio, e eu falei pra ele... E, cara, ele se encheu numa felicidade, assim. E aí a gente começou esse processo... E já começaram as mudanças aí, porque como eu sou autônoma, trabalho com massoterapia, com massagem, a primeira coisa que a gente sentou e conversou, falou, cara, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar, porque o bebê vai nascer. E passa rápido. Tudo precisa... E a gente não se estruturou pra esse período que eu fosse ficar sem trabalhar. Então, ele morava no Recreio, né? Que é a casa que a gente mora hoje, e eu morava no Leme, na Zona Sul, num apartamento que era um ovo. Aí eu falei, cara, o custo de vida é muito mais baixo no Recreio, tudo é muito mais baixo, a casa dele era muito maior, ele morava numa casa. E aí, o que a gente faz? Eu falei, cara, entrega o apartamento, e eu arrumei a minha vida ali com os meus clientes, que eu tinha muitos clientes, trabalhava de manhã até a noite, às vezes sábado. Em algumas ocasiões, como eu trabalho com esporte, existiam algumas ocasiões que eu trabalhava em eventos nos domingos. E aí a gente foi se ajeitando ali. Então, eu acho que eu já comecei o processo de desapego porque eu precisei fazer mudanças. Então, assim, as mudanças vieram de acordo com as circunstâncias. E a minha vida, eu acho que foi meio assim, sabe? De aconteceu alguma coisa, cara, eu vou precisar me adaptar. Então, foi tudo muito meio adaptável. E as coisas foram acontecendo, foram indo. E aí, eu me mudei. Foi quando a gente foi morar junto, de fato, né? E aí, a gente foi organizando a nossa vida ali. Eu continuei trabalhando. Pois é, até quando que você trabalhou assim? Porque eu imagino você, do que eu conheço de você, barriguda, ainda fazendo o que você pudesse fazer, claro que tinha um limite, né? Cara, sabe imagina que era... assim, pra fazer Total, a massagem. Sabe que era engraçado às vezes? Tinha algumas ocasiões, principalmente com as mulheres, né? Não, obviamente, que eu tinha mais intimidade. Quando a pessoa tava de bruço, ficava com os braços ao longo do corpo, assim. E virava e mexia, elas estavam fazendo carinho na minha barriga, assim, porque eu massageava as pessoas com a mão e com a barriga, né? A barriga roçava em todo mundo, batia na cabeça das pessoas. Era engraçado, cara, que era muito engraçado. Virava e mexia, eu sentia uma mãozinha aqui fazendo carinho na barriga. E o Pedrinho mexia pra caramba quando eu tava com determinadas pessoas. Uma pessoa que ele mexia sempre muito era minha nutricionista. Ele ouvia a voz dela, ele se mexia. Eu trabalhei. O Pedrinho nasceu no dia 5 de janeiro. O meu último atendimento foi no dia 17 de dezembro. Foram assim, mais ou menos 20 dias. Mas isso foi por um desejo de continuar trabalhando, de não parar e tudo mais? Ou foi por uma organização financeira? Eu acho que foram as duas coisas. Tá. Porque eu gostava muito de trabalhar. Meu trabalho sempre foi muito prazeroso. Eu acho que começou a pesar um pouco, porque foi a época que eu comecei a ficar mais inchada. Quando eu entrei ali no 9º mês, de fato, nas últimas semanas, que eu comecei a fazer uma ultra por semana, pra ver como é que ele tava, eu já comecei a ficar muito inchada. E aí a minha própria médica me aconselhou, que também era minha cliente. Ela me aconselhou, ela falou, olha, diminui pelo menos. Eu já tinha diminuído ali o volume de atendimentos no dia. Eu, antigamente, atendia de 6 a 7 pessoas num dia, tava atendendo 3, no máximo 4, no máximo. Porque eu já tava muito cansada. Ou seja, a renda já tava sentindo diferença. Já tava reduzindo. E aí, beleza. A gente já tava trabalhando isso na nossa cabeça e tal. Aí... eu parei no dia 17 de dezembro. Praticamente 20 dias pro Pedrinho nascer. Eu trabalhei bem ao longo de todo o tempo. Os 3 primeiros meses foram mais difíceis porque
Eu tava com muito sono, eu não tive enjoo, essas coisas, mas eu trabalhei o período inteiro. Eu não parei em momento nenhum, eu precisei parar. Eu, no início da gravidez, eu tirei férias. Porque eu tava com muito sono. É. Então, assim, era um sono que eu não conseguia ficar acordada. Quem dirá atender paciente. Eu não tinha condição. E eu tirei 2 semanas, eu acho, de férias pra conseguir dormir. Porque eu não tava conseguindo manter. Né, o meu super sono era muito na parte da manhã, assim. Eu dormia bem à noite, mas vinha um sono, assim. Parece que tá um doente. negócio. A minha questão de trabalhar grávida no início era um enjoo. Eu não Porque tive. assim, eu fiquei online, atendendo online a gravidez toda. Até muito por isso, porque assim, era só eu fazer assim, peraí só um minutinho. Eu só desligava e virava pro lado pra vomitar. Caramba. Porque era todo dia, por quase 4 meses, vomitando todos os dias. Então, e aí, assim, até os 3 meses, meus pacientes não sabiam da gravidez, né? Então, você falava, só um minutinho. Aí depois, quando eu contei, eu falei, lembra que eu vinha sumindo de vez em quando? Agora. Pois é. E a gente tá falando sobre 3 autônomas aqui, né? É, Na época que eu exatamente. engravidei, eu até tava também numa empresa, depois eu conto. Mas, assim, eu acho que esse ponto, né, de autônomas, assim, é totalmente fora de uma tradição, assim, né? De um CLT. Porque o CLT, você consegue contar com um planejamento Existe que tá posto, previsibilidade né? em tudo. Exatamente. Até quando você vai voltar. É. Então você já trabalha o seu coração, você trabalha as suas emoções, você já tem uma data. Você fala, cara, eu tenho até tal dia. Isso pode até causar ali uma ansiedade, mas é uma previsibilidade. É diferente. Não, e a segurança financeira dá licença, vai estar né? ali, né? É. E eu acho que sim, são questões diferentes, né, que envolvem. Mas eu acho que tem uma coisa do. É como se fosse um molde mesmo, já tá posto ali. Isso. A gente, enquanto autônoma, a gente precisa pensar um monte de coisa, né? Quando que eu vou voltar? Tanto por uma relação financeira, mas como é que eu vou estar? Né? Porque eu falava para os meus pacientes, olha, eu vou trabalhar até um dia antes de entrar na maternidade, né, para ter meu filho. Eu aviso para vocês e eu pretendo ficar só 2 meses fora e voltar no 3º mês. Sim, foi inimaginável para mim voltar no 3º mês. Eu voltei no 4º mês. Foi muito bom voltar também e tal. Mas é o tipo de coisa que, assim, o autônomo, Como ele se não consegue. voltar te desse um descanso, né? Você descansa da maternidade. É isso. Mas é tão difícil, né? É. Eu dizia que eu ia ficar... Eu tinha em mente, eu ia até te perguntar isso. Como é que era pra você, quando você parou, vou ter o Pedrinho, o que eu pretendo fazer? Porque você pensava em 2 meses, eu pensava em 3, mais ou menos. Eu tava coberta pelo INSS, apesar de ter tido muito atraso, mas a cobertura do INSS me ajudou muito nesse lugar do ser autônoma naquele momento. Mas, assim, eu tinha em mente ali uns 3 para 4 meses mesmo, né? Mas muito imprevisível. Eu falava para meus pacientes, olha, eu vou te avisando, porque eu não sei. Vai depender de como vai ser a Clara, como é que eu vou estar, né? E aí, o que passava na tua cabeça quando você falava, tá, eu pretendo ficar quanto tempo sem trabalhar? Cara, então, houve um momento que o meu marido virou pra mim e falou assim, olha só, eu vou me organizar pra você não precisar voltar. E aquilo me assustou um pouco. Porque eu sempre fui, assim, tipo, me virei a minha vida inteira. E eu cresci num contexto em que depender de homem não era uma possibilidade e nem uma opção. Sim. E, cara, nem algo aceitável, vamos dizer assim, né? E... Não batia bem pra você, não era o que você Pois queria aquilo viver. veio como meio que um susto, assim. E aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça que eu já não tava nos relacionamentos que eu tive. Era algo novo, eu precisava me permitir também viver algo novo. Tudo era novo. Eu tinha um marido novo, eu tinha um filho novo, eu tinha uma vida nova, uma casa nova. Tudo era novo. Eu falei, cara, então por que eu não posso me permitir viver sentimentos e decisões novas? Eu não preciso ficar repetindo os padrões que eu já tive. Então eu fui me permitindo também trabalhar dentro de mim, dar oportunidade para coisas que nunca tinham acontecido. Só que aí, nesse meio do caminho, veio uma avalanche que a gente teve, cara, diversos imprevistos financeiros. E um deles é que meu marido também era autônomo. Sim. E ele simplesmente ficou sem cliente nenhum o mês de janeiro inteiro. As 2 primeiras semanas ele ficou full time comigo. Só que o estúdio dele ficava muito próximo. Então ele se organizava para estar próximo ali se precisasse para qualquer coisa. Era 700 metros da nossa casa. Qualquer coisa que eu gritasse, ele estava lá. E a minha rede de apoio, assim, os parentes mais próximos, vamos dizer assim,
eram os meus sogros, que moram em outra cidade a 90 quilômetros da gente. Então, assim, não era tão simples de tipo, tem como você vir pra poder tomar um banho? Não tem como. E aí, por incrível que pareça, a maior e melhor aquisição que eu fiz com relação a coisas foi a câmera do berço do Pedrinho. Porque isso me deixou super tranquila. Sério, eu só consegui de fato tomar um banho, mesmo com o Wallace em casa, com a câmera. Que eu conseguia ver ele, saber que tava tudo bem e tal. Aquele cara, é tudo muito novo. Você fica assustada se ele vai... Você ouve muita história, né? Se ele vai engasgar, se ele vai se enrolar nos panos. Tudo isso. Que aí isso casa com o que a gente vai entrar, que é essa questão de confiar em alguém tomar conta dos nossos filhos. Total. De você achar, a mãe tende, eu senti isso, eu tenho certeza que vocês duas também, a gente acha que ninguém vai olhar tão detalhadamente quanto a gente. É isso. Por mais amor que o pai tenha, que isso. a pessoa que tá junto, enfim, a que mãe... não necessariamente precisa também, né? Porque eu não acho que a precisa gente... ser da nossa forma, só que é isso. muito difícil desapegar disso. E a gente vai entendendo na prática que nem sempre todos os detalhes precisam ser vistos. Exatamente. Porque, de fato, assim, a mãe vai olhar coisas que ninguém vai olhar, assim, isso. né? E que às vezes nem tem tanta importância assim. Só que tem importância pra gente. Que fala assim, porque tudo é novo. Porque às vezes você vai receber um conselho da sua mãe, da sua sogra, que já teve filhos, que talvez tenha tido ali um contexto de ter que desapegar pra voltar pro trabalho, etc. Sim. Mas, cara, foi a experiência dela. Então, uma coisa que eu tive essa conversa com a minha sogra. Eu falei, cara, eu preciso ter as minhas próprias experiências. E eu preciso que vocês sejam pacientes com os meus extremos. Porque é a minha vez de errar também. É a minha vez de dizer sim ou não. É a minha vez de ser exagerada. É a minha vez de pirar. É a minha vez de falar... realmente, daqui a 6 meses, eu falar... Cara, vocês tinham razão, né? Eu fui super exagerada. Mas lá, eu tava super confortável com o meu exagero. E eu precisei fazer Era pra o exagero entender que me deu por paz. mim que aquilo ali não funcionava. Exato. A família do Wallace, o próprio Wallace, quando você falou, eu vou voltar a trabalhar. A gente teve diversas conversas, né? Eu falei, cara, porque quando a gente passou pela dificuldade financeira, meus sogros chegaram juntos e foi engraçado. E foi assim... mexeu muito comigo. Porque eu sempre mantive o contato com os meus clientes. Meus clientes foram muito presentes em toda essa história. Que eu tinha clientes muito antigos. Então, eles viram todo o processo. Acompanharam a sua gravidez, né? Não, e acompanharam a minha vida antes de tudo aquilo. Uhum. Então, eles estavam tão felizes quanto eu, com toda a mudança que estava acontecendo. Com aquela vida que estava em mim, que voltou, sabe? E aí, eles foram, presentearam. Cara, gente, eu ganhei muita coisa, vocês não têm noção. Eu ganhei tudo. E aí, eu tinha alguns clientes-chave que eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, eu podia pedir ajuda. E foi de praxe. Teve um cliente meu que eu falei, olha, a gente tá passando por uma situação muito difícil. O Pedrinho tava com 1 mês, a gente não tinha quase comida. Quase que literalmente. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Aí eu falei, olha, eu vou ser muito sincera com você, eu preciso de dinheiro emprestado, eu não sei quando eu posso te pagar. Aí ele, me fala quanto que você precisa. Eu falei, eu preciso de R$1.000, só pra poder manter a geladeira aqui, as coisas, conta de luz, nananã. E ele pegou e me mandou R$2.500. Eu falei, cara, eu realmente não sei quando eu vou te pagar e tal. E aí ele, vocês estão vendo, né, que eu tô segurando pra não chorar. E aí ele falou, fica tranquila, tá tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. E foi muito legal que quando eu voltei a trabalhar de fato, que eu liguei pra ele, eu falei, tô voltando, tá tudo organizado, o Pedrinho já tava na creche, já tava... A paz já tava, tipo, a vida já tinha se reorganizado. No primeiro dia, eu falei, olha, já fiz as contas aqui e tal, de acordo com nossos encontros, vai levar tanto tempo e tal. Ele falou, não, beleza. Então, a gente faz essa de hoje e a gente zera essa dívida. Eu falei, como assim? Aí ele, é meu presente. Aí eu comecei a chorar, né? Aí ele, não precisa chorar. Eu falei, precisa, cara, porque é uma gratidão de você ver. Não é uma relação profissional.
São pessoas que veem a sua vida, são pessoas que acompanham suas aflições, que já te viu sofrendo, já te viu chorando, já te viu caindo, já te viu levantando e tava ali apoiando, sabe? Então eu acho que isso fez muita diferença pra mim com relação ao valor que eu dei pra cada pessoa que teve ali do meu lado, sabe? Em questão de trabalho mesmo, eram meus clientes e são meus clientes, tem gente que tá aí até hoje. E isso, não tenho dúvida de que foi uma retribuição Total, eu do acho, que cara. você... Às vezes é uma pessoa que sentia uma dor crônica, que tinha uma questão importante, que você surgiu como um anjo na vida daquela pessoa, ajudando, dando os seus serviços, e às vezes, além dos serviços, uma palavra sua, você é uma pessoa muito espirituosa, você tem esse lado de chegar e falar. Às vezes você tem um lugar para um cliente seu que você nem imagina. E uma pessoa dessa, quando vê que você tá ali naquele momento precisando tanto, entende isso como uma retribuição que é tão natural. A pessoa tem condição de fazer isso, lógico, mas de uma retribuição profissional, né? E pessoal. E você tá falando sobre o seu trabalho e o tempo inteiro você tá falando não sobre o seu ofício, sabe? Assim, você tá falando sobre o lugar que o trabalho tem na sua vida, né? Assim, ó, você tá falando sobre esse lugar de você se conectar com pessoas, desse lugar de você poder estar ali para ajudar pessoas, né? Assim, e você olha pro trabalho, pelo menos o que parece, assim, né? Quando você divide com a gente, como uma grande comunidade, né? Assim, que vocês vão se unir. E vocês vão se unindo e vocês vão se relacionando. Então, assim, as relações, elas estão acontecendo ali. E por isso que também, acho que quando a gente pensa, né, nesse retorno ao trabalho, eu acho que é esse retorno a essa joy, que não é só a pessoa que cuida, mas é a pessoa que se relaciona de igual para igual também, né? Porque a maternidade, a gente tá o tempo inteiro ali, a gente, como alguém que tá, né, como cuidadora, única e exclusivamente no início, principalmente. Eu vi o meu retorno ao trabalho, a decisão de retornar foi a necessidade. Quando eu retornei, eu percebi que existia algo emocional envolvido naquilo também. De eu também resgatar a minha parte. A parte que eu tava ali sendo eu. Porque agora eu era mãe e a gente se perde. Porque eu acho que a gente se perde um pouco ali na parte do puerpério, na parte do início, porque a gente, de fato, perde o controle. E, muitas vezes, o controle de coisas que a gente já não tinha, mas pensava que tinha. Mas a gente perde o controle. Então, por maior rede de apoio que a pessoa tenha, todo mundo fala, mas com babá é fácil. Cara, não é fácil ser mãe. Não é fácil, porque nasce realmente uma pessoa e você nunca mais vai ser a pessoa que você era. Você nunca vai ser a Carol, a Paula, a Joyce, não vai ser mais. Ficou... Não. O que não é ruim. Não, só é zero. diferente. É isso, é completamente diferente. Só que lidar com esse sentimento que às vezes você não se encontra em você. Você se olha e fala... Será que eu me perdi? Só que até a ficha cair de que você evoluiu para um novo Pokémon. Entendeu? Até a ficha cair que você evoluiu. Que você é aquela muito melhorada, com muito mais ferramentas ali, com muito mais aplicativos baixados, né? Exatamente. Mas aí, e é um trabalho aos poucos. Quando eu voltei para o trabalho, eu voltei com a necessidade de voltar. E não voltei para todo mundo. Eu sabia em quem eu podia ir, por quê? Porque eu botei meu filho no bebê conforto, enfiei ele no carro e levei. Falei, olha, o meu melhor horário pra te atender é esse, porque meu bebê já mamou e provavelmente vai estar dormindo. E foi assim. Você tava contando pra gente que tem vídeo ou foto de você fazendo massagem com o Pedrinho no cliente, sling, né? No sling, assim, amarradão e acordado, tá? Olhando pra tudo, assim, e eu fazendo massagem ali, atendendo uma cliente. Depois eu vou achar esse vídeo e vou mandar pra vocês vão adorar. Tenho foto dele no carro. Foi aí que eu comecei a trabalhar o meu Instagram, transformei o Instagram para um Instagram de maternidade. Porque eu percebia que muitas coisas que eu postava ali, que eu compartilhava, cara, eram coisas de muita gente passava por aquilo. Que tinha essa dúvida, que era ali talvez às vezes até CLT, algumas amigas que tiveram filhos ali na mesma época, tipo dezembro, março, a gente tava mais ou menos ali compartilhando as mesmas experiências, elas se identificavam muito. Eu falei, cara, com certeza tem mais gente.
Com certeza tem mais gente, com certeza tem mais gente. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Demorei um tempo pra entender do que eu de fato queria falar. Que eu queria falar de mãe pra mãe. Eu não queria ficar dando dica de maternidade, de como trocar a fralda, qual que é a fralda melhor. Sim. Tem alguns conteúdos disso? Tem. Mas na verdade eu queria falar sobre as emoções, trocar, expor o que eu sentia. E tem bastante gente que é empreendedora, que tem ali seu próprio trabalho, que de repente... tem algumas meninas que me seguem que mudaram de carreira pra conseguir ser uma mãe melhor, mais presente e etc. E de estar ali de igual para igual, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente tá falando sobre o trabalho, né? Que você via, só o fato de você ver nos seus clientes uma possibilidade de amparo e de você poder pedir ajuda aos seus clientes, já mostra que ali existia um relacionamento, existia uma relação posta, né? Você poderia ir lá, porque você poderia estar falando de um lugar onde era só o seu ganha-pão, né? Que super legítimo, mas que você também não tivesse ali se relacionando tanto, criando vínculos, criando afetos. Eu acho que você tem essa coisa de ir pro mundo buscando esses afetos também, né? E você acabou encontrando pessoas que também tinham isso pra te doar. Quando você estava falando das mães, né? Mesmo CLT, porque eu acho que esse retorno ao trabalho, a gente pincelou aqui o autônomo porque tem suas especificidades, né? Mas esse retorno ao trabalho, ele é global, assim, né? Ele entra como, assim, um grande ponto de interrogação, porque é bem isso, a gente muda. Então, assim, a gente deixou o trabalho porque, né, assim, a gente estava grávida, mas a gente tinha uma vida que a gente já conhecia, né, há muito tempo. Total. E a gente não sabe como vai ser quando a gente voltar. A gente não sabe o que a gente vai viver, a gente não sabe o que a gente vai passar. E conforme vai chegando esse tempo de voltar, a gente vai até pensando assim, qual é a minha relação com o trabalho, que também precisa ser atualizada. Né, assim, um trabalho que antes a gente lidava de determinada maneira, até mesmo cobranças que a gente tinha com a gente. Por exemplo, eu não atrasava a sessão nenhuma nunca. Assim, era inimaginável eu atrasar uma sessão, sabe? Assim, eu era muito chata com o horário. Acho que se eu tinha atrasado uma sessão antes de eu ser mãe, cara, era realmente... Hoje, principalmente os primeiros pacientes, aqueles de 8h30, eu tenho esse acordo com eles. Eu falo, olha, a gente tem 8h30 marcado, mas eu não sei se eu consigo chegar às 8h30, porque meu filho entra na creche 8. E às vezes ele não quer botar o sapato, às vezes eu tô aqui numa loucura sozinha. Ainda mais na idade deles, né? De 2 anos, os 3. Exatamente. Então, assim, é isso. Só que eu tive também que reconfigurar a minha relação com as cobranças que eu tinha em relação ao trabalho. Porque a vida mudou. E não é só flexibilizar. Não é tipo, não, eu preciso relaxar. Não é isso. É uma adaptabilidade mesmo, de verdade. Porque as suas prioridades de fato mudam. Sim. E quando você olha assim, você fala... Cara, e aí você para pra pensar. Como você priorizava, às vezes, coisas que você não tinha necessidade de priorizar tanto. Você dedicava tanta energia, você era aquela pessoa pontual. Não, porque é minha reputação, eu não posso me atrasar. Nananana. E hoje, não é que você tem uma desculpa. Exatamente. Você tem não é que tenha chutado balde, mas assim, a maternidade, ela acaba sendo uma justificativa de uma maneira geral muito plausível. As pessoas costumam entender e a gente acaba se abraçando nesse lugar também. Quando eu voltei, né, eu tive meu momento ali de despedida daquele integral com a Clara, né, mas eu tinha muita consciência de que eu tava precisando voltar pra esse lugar meu, pra esse meu papel. Né? Porque assim, nós 3, por acaso aqui, nós 3 somos cuidadoras, né, no nosso trabalho autônomo de cuidado. E aí a gente sai do cuidado do nosso filho, e aí eu ouvi às vezes isso, né, como é que você conseguir, deve ser muito cansativo, porque você vai sair ali da maternidade e vai cuidar de pessoas, ouvir questões, ouvir problemas. Eu falava, não, pra mim tá sendo muito bom, porque além de eu gostar muito do que eu faço, eu vou pra outras realidades. Total. Eu me desloco pra vida isso. de uma outra pessoa que não tá vivendo exatamente aquilo que eu tô, às vezes muito distante, inclusive. E aquilo me traz um respiro, conversar com outros adultos, principalmente adolescente, adulto que eu tava atendendo e tal. Mas eu lembro que para que eu conseguisse voltar, eu fiz uma negociação que eu acho que você tinha parecido, porque a gente amamentava e tinha livre demanda ainda, né? E eu demorei a dar mamadeira pra Clara. Então, como eu atendia online de casa, eu te falava pros meus pacientes assim, eu vou te atender entre tal e tal horário, tá? Se eu precisar descer um pouquinho, ou se eu precisar mexer. Então eu precisei, e todos foram muito compreensivos. Mas assim, eu precisei depois atualizar isso. Eu já não preciso, eu posso ter horário. Exatamente. Eu posso voltar a ter a minha agenda certinha.
Mas como eu precisei dessa negociação comigo mesma pra poder entender que eu podia voltar. Como é possível voltar? Como que vai ser ok pra mim? E um desafio que eu tive estando em casa é que, assim, qualquer chorinho, qualquer coisa... Eu me lembro nos primeiros dias voltando a trabalhar, quando eu escutava lá embaixo ela chorando, a minha vontade era de sair correndo. Acabou, não, desculpa, eu não vou poder te atender mais, tá? E que foi ótimo estar com você desses 5 poder minutos. ficar ali, poder continuar na história daquela pessoa, ouvindo. Às vezes o paciente ouvia, falava assim, você quer ir lá? Falava, não, tô Tá aqui, tudo né? bem. As pernas já estavam pra fora da cadeira. Assim. E aí eu acho que vem e traz aquilo que eu ia voltar da questão do delegar. Porque não tem jeito, o retorno ao trabalho é deixar aquela criança com alguém. É isso. Por maior confiança que a gente tenha em quem fica com aquela criança, é difícil, gente. E a muito gente só difícil. consegue confiar percebendo que eles conseguiram dar conta também, né? É. Então, acho que tem um pouco isso, assim, de passar... a gente precisa tolerar o nosso desconforto também. Porque não é tolerar o desconforto só do outro, é tolerar o nosso. Então, assim, ouvir o nosso filho chorar é um incômodo nosso também. Assim, antes de qualquer coisa, é nosso. Então, de aprender a tolerar isso exige tempo. E aí eu acho que existe esse lugar da gente poder entender que somos outros profissionais ali, né? Que vão ter ganhos. Eu tenho certeza que todas nós ganhamos muito depois de ser mãe, assim, dentro da nossa profissão. Mas também tem um lugar que muda, que só é diferente, assim, não é da ordem de ser bom ou ruim, né? Mas reconfigurar isso. E isso não só para o autônomo, acho que para o CLT também. Sim. Assim, que esse lugar de entender. Por exemplo, eu adorava atender... Eu não atendia muito de manhã antes de ser mãe. Eu atendia mais, assim, do metade da tarde eu ia até 10 horas da noite. É isso. Acontecia a mesma coisa pra mim, porque eu dava uma reservada ali na manhã pra fazer atividade física, sempre fui esportista. Então, na época que eu engravidei, eu tava treinando triatlon. Então, assim, engravidei numa super saúde, num melhor shape, e de repente, falei, e aí, o que eu faço? Sim. Entendeu? Aí eu, tá, beleza, vamos reconfigurar o negócio. E aí, às vezes eu atendia até 11, meia-noite. Eu encaixava, pô, mas tem como? Tem como, vamos lá. E ia, e dizia sim pra todo mundo. E aprender a dizer não, sem precisar ficar se explicando muito, cara, é muito difícil. Porque você quer convencer a pessoa de que o não que você tá falando é legítimo, tem um motivo e tal. Eu tive uma cliente dentro desse processo todo que ela era uma mulher já de meia idade, assim, atleta, super ativa e tal, mas ela não tinha filhos. E aí teve um dia que ela se lesionou treinando, tava muito cansada, não me lembro direito, que ela me mandou mensagem, ela falou, pô, tem como você vir e tal? Eu falei, cara, não vai dar, meu filho tá com febre. Ela, mano, não tem ninguém que pode ficar com ele? Cara, eu respirei fundo. Eu falei, então, não tem. Eu preciso ficar com ele de fato. Tá, e amanhã? Eu falei, amanhã eu não sei se ele vai estar bem. Eu vou precisar esperar chegar amanhã pra saber se ele vai estar melhor, pra poder te dar alguma posição. Ela, cara, mas é rapidinho. Sua massagem dura 1h30 só. Só que ela mora a 40 quilômetros da minha casa. Então, assim, é 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar e 1h30 de atendimento. Ela queria que eu saísse de casa, deixasse meu filho doente. E aí, foi engraçado que no final eu fui bem dura com ela. Eu falei, olha, eu não vou, tá bem? Eu poderia ter toda a rede de apoio do mundo, que eu não ia deixar meu filho com febre em casa. Principalmente porque ele ainda mama. Tá tudo bem? E eu mandei isso por áudio. Pra ela entender a entonação que eu realmente tava falando. E aí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, olha, me desculpa, porque eu tava muito ansiosa, porque minha prova tá chegando e tal, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem. Mas e aí a gente precisa realmente fazer essa repaginação, assim, né? De o que antes era talvez um paciente que estivesse sofrendo. Isso, né? Se a gente pudesse falar assim, não, isso é uma prioridade. Né? Assim, eu consigo. Eu dou um jeitinho. Eu dou um jeitinho. Mas hoje, assim, as prioridades mudam. É isso. E isso acontece, na verdade, fora da maternidade também. É porque eu acho que a maternidade... Assim, a gente tem um maternários que a gente fala de um monte de coisa, maternidade. Mas a verdade é que a maternidade, ela só escancara algo que já acontece na vida, só que a gente não para muito pra fazer essa atualização da vida. Né? Mas na maternidade, a gente precisa fazer essa atualização. Cara, a maternidade, ela te ensina a dizer não. Porque se você não disser não, você abre mão da sua paz. E às vezes,
a maternidade te convence que se você não disser não, você vai abrir mão de segurança também. Da segurança que você acredita que é bom pra você e que é bom pro seu filho, principalmente pra ele. Então, falar, cara, ou eu falo não e desagrado, ou eu vou falar sim e vou ficar aqui sofrendo. Perdendo a minha paz, acabou. E o filho, o que a gente sente pelo nosso filho e o nosso instinto de proteção traz muito essa força de dizer não. E você estava falando dessa coisa do outro entender quando a gente diz o não. Mas, na verdade, a gente também precisa entender o nosso não. Porque, principalmente para nós, autônomos, é isso. Cada não que a gente diz é menos dinheiro que a gente tá ganhando. É isso. Se eu hoje, como a Paulinha, não atendo até 8 horas, 9 horas da noite, como eu já atendi, é menos dinheiro que eu tô ganhando. Como você também, se não faz uma... Né? E a gente pensa, às vezes, eu acho que até um pouco em reputação, assim. Falar, pô, eles vão achar que eu sou o quê? Que eu não quero trabalhar. Você fala não, E eu você acho tá que falando também... um monte de não, sabe? E acho que também pela própria instabilidade, né? Assim, o CLT, bem ou mal, ele tem ali um dinheiro que ele sabe que ele vai receber, Vai entrar. né, por mês. A gente, assim, teve alguém que falou pra mim assim, olha, todo dia eu acordo desempregada. Assim, se eu não trabalhar, o dinheiro não vai entrar. Isso, exatamente. Assim, a gente, assim, tudo bem que psicólogos, assim, a gente tem os nossos clientes ali por mês, né, mas que pode sair a qualquer momento, não é exatamente assim, eu não acordo desempregada. Não é nesse extremo, porque é de um contexto dela, né, mas assim, a gente pensa assim, sim, a gente fica com esse medo, né, de, cara, e se faltar? Né? Principalmente depois de ser mãe, né? Porque assim, a gente tem essa entra... pressão dessa responsabilidade de que tem uma criança dependendo da gente, né? A gente pensa sobre eu quero ter uma qualidade, e isso é um diálogo com a gente o tempo inteiro, né? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter tempo com meu filho, isso é uma prioridade pra mim, mas... eu sou autônoma. Então, assim, eu preciso trabalhar. Então, assim, também, o que é... até porque a quantidade de retorno financeiro que a gente precisava antes é diferente da que a gente precisa hoje, naturalmente. Totalmente diferente. Então, é uma conta que é muito difícil de fazer mesmo. Tem uma amiga minha que ela é CLT e a gente teve filho ali na mesma época. Ela, ai, amiga, você que é feliz. Aí eu olhei assim, ó, continua. Ela, você tira férias quando você quiser. Eu falei, eu recebo, querida. Porque não é quando eu quero. Né? Tudo bem. Eu acredito que tudo tem seus ônus e bônus. Sim. Por exemplo, essa minha amiga, ela trabalha no consulado, não lembro se é americano, canadense, alguma coisa assim. E ela teve suas questões quando ela precisou voltar ao trabalho, porque ela não conseguiu uma rede de apoio de confiança. Ela tinha a sogra dela, só que a sogra dela não dava conta sozinha. Então, ela precisou colocar alguém junto. Que ela experimentou 3 pessoas diferentes. E não tinha muita confiança. A sogra dela dava um feedback ali, que fala, cara, não tá maneiro, ela tá fazendo umas coisas assim quando você sai e tal. Então, assim, aumentou mais ainda a insegurança até ela encontrar uma pessoa legal. Até ela se render à creche. Até que ela conseguisse de verdade desapegar e falar, cara, eu preciso fazer o que realmente é melhor pra todo o contexto. Ela se sentiu segura, né? Pra fazer de outra maneira. Assim. E aí eu vejo, por exemplo, existe esse ônus da gente ser autônoma e falar, cara, hoje eu acordei desempregada. Ontem, por exemplo, eu tive que cancelar uma agenda com 6 clientes porque eu fiquei presa em Petrópolis que meu carro quebrou. Falei, tá, ok, não tem o que fazer, paciência. Talvez se eu fosse CLT, meu chefe é querida, entra no ônibus e vem. Problema seu. Sim. Você tem que estar aqui. Então, tudo tem seus ônus e bônus. E eu a gente poder fazer a nossa própria agenda. É isso. Trouxe e traz muito mais presença na nossa vida com nossos filhos do que muita gente que não tem essa oportunidade. isso, mas exato. é uma insegurança. E eu acho que a gente, trazendo outras realidades, a gente também precisa olhar pra mulher, pra mãe, pra família, que decide que realmente não vai voltar a trabalhar. Porque isso é tão válido quanto, porque a gente precisa colocar o quanto as pessoas ainda têm dificuldade de olhar para o que é o trabalho da pessoa que fica em casa, que decide ser mãe, botar aquela criança numa creche mais tarde e viver aquela maternidade full time, porque a gente sabe que não é fácil, né? E o quanto de coisas que vem junto, né, com isso.
Porque eu lembro que, assim, como o meu sonho era ser mãe, eu lembro que eu até falei isso pro Caio, assim, acho que no final da gestação, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu queria muito não ser tão apaixonada, assim, pelo meu trabalho, e a gente ter condições financeiras, lógico, antes disso, né, pra eu viver só pra cuidar do meu filho. Isso antes de eu ter filho, tá? Quando o Tom nasceu, isso foi uma crise pra mim. Preciso voltar pro trabalho. Porque eu só falava assim, cara, que merda de mãe que eu sou, que eu não consigo aguentar viver só pra maternidade, assim, sabe? Porque isso foi uma coisa que eu precisei. É muito exaustivo. Eu precisei aceitar pra mim. Eu não quero ser só mãe. Assim, eu não quero viver para a maternidade. Não é um sonho pra mim, assim, eu ia enlouquecer, assim, eu amo o meu trabalho, ele me traz coisas que é isso, é muito sobre a Paula, assim, sabe? É o desenvolvimento pessoal. Eu não tive essa coisa de pensar assim, caramba, né, quando eu virei mãe, eu não tive essa coisa de sentir assim, nossa, agora eu estou completa. Eu não tive isso, mas eu acho que é porque eu nunca me senti incompleta, sabe? Assim, a maternidade, ela foi um sonho realizado. Ela vai te transbordar, né? Ela me transbordou, mas ela não me completa. Eu não me sentia dessa forma, sabe? Então eu via as mães falando, ou então Era o que faltava na minha vida. Posso largar tudo e viver só disso. Exatamente. Eu via mães também falando assim, cara, eu adoraria poder largar tudo, sabe? E viver pra cuidar do meu filho, mas eu não posso. E eu pensava, gente, Deus me livre, assim. Eu ia surtar, assim. Eu ia surtar com certeza. Cara, na verdade, eu acho que acredito que normalmente quem fala isso não aguentaria também. Eu não sei, eu acho que... Eu também não sei, Eu não sei. Eu acho que quem fala isso é tipo meio que insatisfeito com o próprio trabalho. Porque eu vejo muitas pessoas assim também. Insatisfeitas com o trabalho. E normalmente são CLT, trabalham ali com o que tá ali. Não amam tanto assim, mas paga as contas, tá ok. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é bancária. Cara, pra ela é só um emprego. Não é assim, algo que agrega na vida dela. É um emprego, paga as contas dela. Mas se a gente pensar nessa realidade de uma pessoa, vou até falar, exagerar mais, a pessoa que não gosta mesmo, não é nem que, né, que não liga. Tem gente que é muito infeliz no trabalho, mas que não tem outra possibilidade. Exato. Aquela pessoa vivendo ali, por mais cansativo que a maternidade esteja, sabendo que depois de uns meses vai ter que retornar pra um lugar, muitas vezes hostil, abusivo em algum sentido, vivendo uma coisa que não deve quer. causar uma ansiedade. Então, assim, eu acho que são tantas, são multi-realidades, são muitas possibilidades. Mas eu acredito na mulher que vive essa completude do viver da maternidade. Eu acho que isso é possível. É super genuíno. Eu só acho que, de qualquer forma, a gente... E aí não é só sobre o trabalho. Nós realmente não somos só uma coisa só em nada. É isso. Então, assim, que essa mulher que escolheu e tem a possibilidade de viver da maternidade e tá em casa, que ela também cuide da amiga que ela é, da namorada, da esposa, do que ela é, da filha que ela é, de ter os seus momentos, porque aí eu acho difícil alguém não precisar desse respiro. Por mais que a gente, nesse aspecto de trabalho, essa pessoa de fato fique bem com a decisão de não se retornar. Até porque eu acho que o trabalho, ele ocupa lugares diferentes na vida de cada um. Né, assim, enquanto tem uns que falam, cara, eu verdadeiramente não tenho trabalho como um propósito, como algo que me motive, e eu também nem sinto falta. E aí você vai ter outros que vão falar, não, eu sinto falta de, poxa, o meu trabalho não me move, mas eu gostaria muito de ter algo que eu fosse apaixonada. Então, assim, a gente vai ouvir pessoas falando de muitos lugares, né, porque o trabalho, assim, ele, de fato, ele ocupa lugares diferentes, né. No nosso caso, assim, eu vou falar por mim, assim, no meu caso, é muito num lugar de realização, e foi a primeira vez com meu filho muito pequeno, eu voltei a trabalhar, eu fiquei 3 meses inteiros com meu filho, voltei a trabalhar no 4º mês. E quando eu voltei a trabalhar, foi quando eu me dei conta, assim, eu falei assim, caramba, isso foi uma super crise. Ali já bateu crise máxima, de eu pensar, caramba, eu não sou a mãe que eu achei que eu seria. E agora? Sabe, assim? Depois eu fui elaborando, entendendo e acolhendo e validando que tudo bem. Essa é a minha maternidade real. Não é aquela que eu imaginei lá quando eu era adolescente, né? E esse retorno para o trabalho foi o que me ajudou também a caminhar nesse sentido. E eu acho que, sim, o trabalho, ele me trouxe esse misto, né, de... Ao mesmo tempo que eu falava, eu não quero viver só pra maternidade, eu pensava, eu não vou mais viver só pra maternidade, porque, assim, tem esse não saber como é que vai ser não ficar o dia inteiro com o filho. Eu tive esse ponto. Eu cheguei nesse lugar. Porque tava dando certo eu atender ali algumas pessoas, mas como eu só amamentava... dava uma variada ali nos horários e tal. E aí teve um episódio que dividiu as águas ali no trabalho.
Eu falei, aí cheguei em casa, conversei com meu marido, eu falei, cara, a gente precisa de ajuda e tal. E eu vejo a provisão de Deus em tudo. E aí eu conversando com meu marido, eu falei, cara, tem a minha irmã, ela tá sem trabalho, é uma pessoa que eu confio. E eu vou conversar com ela, ver o que ela me diz. E não era pra ela ficar a semana inteira com ele, eram alguns dias da semana que eu ia ali me programar pra poder trabalhar. Aí fiz uma negociação com ela, fiz ali o que a gente achou que podia pagar, porque eu ia voltar pro trabalho. Falei, cara, então dá. E deu super certo. Os primeiros dias, ela foi lá pra casa pra poder pegar o ritmo das coisas, porque ela nunca tinha cuidado de uma criança. Mas você ficou com o coração apertadinho. Total. Mas eu sabia que era minha irmã. Eu falei, cara, não é uma pessoa estranha na minha casa. E isso me deixou em paz. Era ela. Isso me lembrou uma fala que o Cadu uma vez teve pra mim. Em algum momento que eu tava angustiada. E não era nem pra voltar a trabalhar. Acho que era trabalho, claro, né? Show também, é meu trabalho. Mas ele falou assim pra mim, amor, ela tá com a avó. Ela tá com o avô. Por mais que não seja você, não tem gente que ame mais a Clara, além da gente, do que os avós. É isso. Então, amor, isso. ela vai ter, ela vai estar bem cuidada. Exatamente. É bem o isso. que você falou. É muito difícil essa coisa, né? A gente já conversou tanto sobre isso, a babá e da pessoa que vem, de onde vem. É toda uma questão que a gente ficaria aqui muito tempo Um outro conversando. podcast. Mas isso que você falou é muito importante. Era minha irmã. Por mais que o meu coração tivesse apertado, eu sabia que ela tinha condição de estar ali. E isso me traz a reflexão sobre as pessoas que não têm escolha. Porque tem muita gente que tem um impasse muito grande disso, né? Eu não tinha nem condição de ter um dia sem trabalhar, mas eu tô com essa criança, eu não sei o que fazer, com quem eu deixo. É muito angustiante. Acho que envolve muitas camadas, assim, né? E aí, no seu caso, eu achei interessante, porque depois que você voltou a trabalhar, hoje o seu trabalho, assim, ele se resume, né? Ao que você já tinha, o que você trouxe diante da maternidade, que é algo que permaneceu, que você conseguiu atualizar e reafirmar, então isso ainda faz sentido, então é algo que você conseguiu trazer de antes, e algo novo, que é algo que você tá dizendo assim, não, eu resolvi fazer um Instagram, eu resolvi estar engajada em relação a coisas dentro da maternidade, falar com mães, e tá seguindo, se você continua tentando viver o seu máximo, né? Você continua tentando ter essa intensidade. Eu tive o objetivo de... No ano passado, eu tava certa que eu ia sair da massoterapia. Por quê? Porque eu não tenho um filho só, eu tenho 2. O João mora comigo. E teve um momento em que as necessidades trocaram de lugar. Que ele começou a ter muito mais necessidade de presença por conta dessa entrada na adolescência. Então ele precisava de uma presença mesmo, de não ficar sozinho. E eu conversei com meu marido, eu falei, cara, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer e tal. E aí já fui mexendo na agenda para trabalhar menos dias. E foi onde entrou a possibilidade de começar a trabalhar como social media, justamente porque é algo que eu posso fazer de casa. Eu tô trabalhando, mas tô em casa. Então eu dei mais ou menos essa equilibrada, assim. Eu nunca falei assim, a massoterapia é o sonho da minha vida, é o que eu quero morrer velha fazendo. Não, querida, não quero. Eu quero morrer trabalhando. Só que eu sei que o meu trabalho, se eu perceber que o que eu faço muda a vida de alguém, melhora a vida de alguém, pode ser a profissão que for. A grande verdade é essa. Então, o grande detalhe dentro da massoterapia, tem gente que pergunta, por que você escolheu ser massoterapeuta? Eu falei, querida, eu queria que as pessoas ficassem felizes em me ver. Esse foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu queria que as pessoas ficassem felizes em me ver. Eu queria uma profissão que a pessoa ficasse feliz. Mas é isso, eu acho que a tua história, ela vem muito desse lugar, né, das relações, como que as relações importam, e quando eu digo, né, de trazer o que tinha antes da maternidade, é porque as relações, elas continuaram importando, né, poderia ter mudado, você poderia ter mudado também nesse sentido, e aí você fala, não, né, essa Joy aqui, ela ainda se importa em ter relações, assim, de qualidade, né? Estar em profissões que te conectem com pessoas. Então... Eu acho que eu sou bem movida, assim, pelos relacionamentos. Eu gosto... Eu tenho um objetivo diário. Todos os dias que eu acordo, eu oro e eu falo pra Deus, que eu deixe um pouco de mim com cada pessoa com quem eu encontrar. E que seja bom.
Mas que esse pouco de mim também seja um pouco do Senhor. Então, e não tem nada que se compare à alegria, ao amor, a você marcar a vida de uma pessoa e falar, caraca, depois que eu encontrei com ela. Isso não é ego, não é ego. É algo que traz um senso de gratidão, que eu acho que Deus coloca na gente dons, que a gente precisa deixar uma marca nas pessoas, né? E que seja uma marca boa. Então, isso me motiva muito. E trabalhar com pessoas me realiza por causa disso. Fala isso, você não é cuidadora à toa, né? Hoje você tá lá no Dose de Maternidade, que é o teu Instagram, alcançando mais gente, né? Vamos fazer nosso bate-bola? Vamos. Eu ia falar bate-papo de novo. Nosso Eu sempre erro, bate-bola. bate-papo. Vamos falar da tua maternidade agora de ângulos um pouquinho direcionados, de perguntas pra você não pensar muito. Vai. Uma palavra pra definir sua maternidade atualmente. Família. Família. Significa família. E o que você mais gosta na maternidade? Eu gosto de aprender. Eu acho que a maternidade trouxe pra mim humildade. Tá. Ela me ensinou a ser bem mais humilde, sabe? Porque às vezes eu tô errada. E aí eu falo, cara, eu tô errada. Então vamos lá pedir desculpa. A maternidade trouxe humildade pra mim. E o que você não gosta? O que eu não gosto? Meu Deus, tem tanta coisa. Mas tem muita coisa que eu não gosto, gente. Esse negócio, esse romance de tipo, tudo flores, tudo é né? lindo. Não, eu não gosto. Eu não gosto quando a creche me liga e tem que buscar, tá doente. Uma porque eu fico com o coração na mão dele tá doente, e outra porque estragou meu dia, minha programação, minha agenda. E as pessoas falam, ai, credo, você fala, gente, eu não gosto, eu gosto de organização e previsibilidade. Tirou a minha previsibilidade. Isso tira a minha paz num nível que você não tem noção. Cara, minha agenda. Justíssimo. E o que você mais procura no Google sobre a maternidade? Desenvolvimento infantil, neurociência. É o que eu mais procuro. Porque eu quero, o máximo que eu puder, diminuir a curva de erro. Eu vou errar. Mas eu quero diminuir a curva de erro para que ele tenha, de fato, o que eu nunca tive. Que é uma infância, eles, né? Uma infância saudável, um desenvolvimento emocional, cara, assim, que eles vão crescer transformando a vida com quem eles encontrarem. Eles vão ser instrumentos de transformação na vida com quem eles encontrarem no mundo. Eles vão deixar um pedaço deles nas outras pessoas. É isso. E qual foi o maior desafio que você já viveu na maternidade até hoje? Essa pergunta tem resposta. O maior desafio da maternidade foi não deixar o meu casamento de lado. Esse foi o maior desafio da maternidade. É desafiador pra caramba. Porque você tenta convencer o teu parceiro, que também é pai, que também ama, que também tá ali se dedicando, também tá dando tudo de si, de que ele não ficou de lado, mas que ele precisa entender que você é tudo na vida daquela criança. Só que não precisa ser tudo tanto assim. Foi o que você falou, que o Cadu falou pra você. Olha, os avós amam, então deixa. E foi exatamente, eu tive que ter esse desapego para que o meu casamento, que nós continuássemos sendo melhores amigos, cúmplices, parceiros, sonhando junto, uma boa comunicação, apaixonados, amantes, tudo isso. Então, eu acho que esse foi o maior desafio da maternidade, foi realmente trabalhar desde o início de que o meu marido, ele é mais importante do que os filhos dentro desse contexto. É ele o meu parceiro, não os filhos. Entendeu? Eu acho que isso foi. E um momento especial? Tirando o parto, né? Porque o parto parto é marcante. Pode ser o parto também, não tem problema. Não, então, o parto ele foi muito especial porque tiveram alguns medos ali, né? Porque ele estava posterior, se eu insistisse no parto normal, podia lacerar o rosto dele, então rolou um pouco esse medo e tal. Mas foi
um momento auge, lógico, que marca a nossa vida. Mas eu acho que um dos momentos mais especiais dentro da maternidade foi quando eu simplesmente deixei de ser mãe de pet pra ser mãe de 2. Porque foi tudo ao mesmo tempo. Que quando tudo eu muito descobri rápido. que eu tava grávida, a gente descobriu que o João ia vir morar com a gente no ano seguinte. O Pedrinho nasceu, o João veio. Então, o João já estava na nossa casa, porque ele passou o ano novo com a gente, quando eu fui pra maternidade. Então, de repente, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com um bebê no colo, com uma criança me olhando. E agora, o que é que eu faço de novo? Então, eu acho... E isso foi um momento especial pra mim. Porque eu falei, cara, a partir de agora, a minha vida vai ser completamente diferente. E aí, entre erros e acertos, eu fui ali. Tá aí, né? Me entreguei, tô aí, felizona. E pra gente fechar, se você pudesse guardar num potinho alguma coisa pra poder acessar aquilo ali pra sempre, a hora que você quiser, o que seria? A primeira chupeta do Pedrinho. Aham. Que ela tá toda destruída. Essa dá pra guardar num potinho. Dá, super. Fui. E eu tô com ela, eu tenho ela guardada. Por quê? É aquela redondinha que ele tem até hoje. Só que a primeira chupeta, ela tá toda destruída. Porque sempre que eu tava num nível muito grande de estresse, eu mordia a chupeta. A lateral da chupeta. Eu usava ela como uma válvula de escape. Então, todas as vezes que eu pego naquela chupeta, eu lembro dos momentos mais difíceis do início. E como passou. Sim. E ela me dá a lembrança de que existem coisas que são muito difíceis de se passar. E passa. E tudo passa. E passa rápido. É que eu falo, da mesma forma que a parte boa passa rápido, a ruim também passa. No mesmo tempo. E aí, eu guardaria essa chupeta pra sempre. Ai, que lindo. Essa dá pra guardar. Sim. É isso, né? Joy, muito obrigada. Antes da gente se despedir, divulga pra aquela câmera ali o seu Instagram. Ó, me sigam. Pode botar assim. @doses de maternidade. Vocês não têm noção. Vocês vão ver de tudo lá. Vocês vão ver maternidade, estilo de vida. Eu sou jiu-jiteira, eu sou brava, menina. Você tá pensando que né? Não é só essa facilidade, não. Então tem de tudo. Tem humor, tem espiritualidade. Eu falo de Jesus, eu falo de Deus, eu falo de amor, eu falo dos dias que eu tô meio... E você vai se identificar. Me segue. Doses de maternidade. Joy, muito Tá obrigada. bom, aqui. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Foi uma delícia Eu conversar amei com você. estar aqui com vocês. Muito Obrigada de coração. Amém. Beijo, mamãe.